Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quentíssima quinta-feira, dia 5 de agosto de 2021. Brujas, não creio, pero que las hay, las hay. É um ditado espanhol que diz, eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. Eu sou testemunha de que elas não existem, mas existem sim. Quando as coisas começam a dar errado, em sequência, é porque las hay. Ah, sim. Mas não tem problema, Deus é maior. As coisas começaram a dar ruim há alguns dias, aqui em casa, nesse estúdio também, e não pararam. E eu fiquei ausente aí desde domingo por conta disso. É problema de saúde na família, equipamento que não funciona, enfim, vocês sabem, no YouTube, cancelando o canal, as coisas vão numa sequência um pouco ruim, mas estamos aqui sobrevivendo, tentando pelo menos. E hoje, o que me traz, nesta manhã de quinta-feira, com muita expectativa, é a votação da PEC, que quer o voto impresso, auditável, com contagem pública. E tudo isso ganhou um capítulo excepcional ontem, com a denúncia crime do presidente da República provando que houve, sim, violação no sistema eleitoral, violação no site do TSE, e, portanto, houve manipulação das urnas eletrônicas, sim. Vamos aos fatos em primeiro lugar. Na quarta-feira, ontem, o ministro do Supremo, o senhor Alexandre de Moraes, havia dado sinal verde para um inquérito das fake news que Bolsonaro chamou de, sem nenhum embasamento jurídico, para investigar o próprio presidente da República por supostamente divulgar fake news a respeito das invioláveis urnas. O ministro Alexandre de Moraes havia determinado ontem a inclusão de Bolsonaro como investigado no inquérito que apura a divulgação de informações falsas, as chamadas fake news. A decisão atendia a pedido feito 2 dias atrás pelo TSE, que também abriu inquérito administrativo. A abertura do inquérito foi uma resposta do TSE aos repetidos ataques do presidente da República à Justiça Eleitoral e ao próprio processo eleitoral para pressionar pelo voto impresso. Está se referindo aqui, essa informação se refere à live do presidente da quinta-feira passada, onde, na sua fala costumeira, através do YouTube, ele disse que havia, sim, fortíssimos indícios de fraude na contagem dos votos, mas fez questão de frisar naquela quinta-feira que não tinha as provas. O que foi, na verdade, quem sabe, uma arapuca, uma armadilha montada pelo próprio Bolsonaro. Atentos a esta declaração de que haviam suspeita, mas não tinham provas, ministros do STF investiram-se da necessidade de processá-lo, calá-lo, intimidá-lo, porque, ora, onde já se viu levantar falso testemunho? Então, baseado nisso, nesta possibilidade de Bolsonaro ter exposto um calcanhar de Aquiles, foram para cima do homem, prometendo um inquérito para colocá-lo, quem sabe, num processo criminoso ou criminal. Mas Bolsonaro tinha as provas, segundo fato interessante do dia. O dia de ontem, o presidente Jair Bolsonaro, numa live excepcional na quarta-feira, divulgou documentos alegando que o sistema eleitoral brasileiro foi invadido e, portanto, mostrou-se violável. Ele havia prometido divulgar os documentos em entrevista aos Pingos dos Is, da Rádio Jovem Pan. O caso da invasão ao TSE
Diz aqui o Renova Mídia, citado por Bolsonaro, já tinha sido revelado em reportagem no site Tecmundo em novembro de 2018. E a partir disso foi instaurado ainda naquele ano um inquérito sigiloso pela Polícia Federal, que foi obtido pelo deputado Felipe Barros, relator da PEC do voto impresso na Câmara, que será votada hoje. Nas redes sociais, Bolsonaro divulgou a íntegra do inquérito 1468 da Polícia Federal. Ele está no seu Twitter e pode ser baixado. Os documentos, vocês podem ver aqui, mostram exatamente isso. Aqui está a prova, uma certidão da Polícia Federal de desentranhamento de número 2020.0043395-RSR-PFDF. E aí o documento mostra que houve sim uma invasão ao site do TSE. Bem, isso todo mundo já sabe, esses são os fatos bombásticos do dia. A questão que ninguém sabe é o que acontecerá a partir de agora. Porque isso evidencia um fato gravíssimo. Um grupo muito forte está atentando contra a democracia no Brasil já há algum tempo. Vejam o caso, por exemplo, das suspeitas levantadas nas eleições em que Aécio Neves concorreu com Dilma Rousseff. Ele provavelmente venceu a eleição, mas como o PSDB e o PT são dois lados da mesma moeda, nunca houve nenhum empenho por parte do PSDB de contestar a lisura daquelas eleições. Mas no caso de Bolsonaro, a questão já é um pouco diferente, ou melhor, bem diferente. Bolsonaro, quem sabe, venceu no primeiro turno. Quem sabe, eu estou dizendo aqui para agradar ao vernáculo. Mas o fato é esse, Bolsonaro pode ter vencido com uma margem estrondosa no primeiro turno, e agora, para que não aconteça o mesmo em 2022, faz-se de tudo por parte deste grupo poderoso para que as urnas eletrônicas não reflitam a vontade popular. Então, o que está em jogo no Brasil é, sim, a tentativa de um golpe antidemocrático. Esse é o primeiro ponto a ser destacado. O segundo ponto é quem compõe este grupo poderoso. As partes visíveis são, por exemplo, alguns juízes do Supremo Tribunal Federal, que têm feito ativismo político quase que apaixonado ou desesperado pela velha urna eletrônica, sem o voto impresso e sem a possibilidade da contagem pública. Por quê? Bem, aí as suspeitas hoje, que já são bem mais do que suspeitas, levam a crer que eles fazem parte de um projeto político que prevê a volta de Lula ou qualquer outro candidato que represente o contrário a Bolsonaro, que seja completamente antípoda a Bolsonaro. E nisso se inclui também a grande mídia e boa parte dos parlamentares, que agora estão debaixo da lupa do povo brasileiro. Também alguns tubarões ou raposas velhas da política que outrora defendiam as urnas eletrônicas com voto impresso e contagem pública, que de repente, por conta do ativismo de Barroso, passaram a ser contrários a essa forma de votação, ou essa máquina de votação. Está de um lado também a grande mídia, do mesmo lado desse grupo poderoso, a grande mídia que tem feito de tudo para desqualificar os pedidos de Bolsonaro, como se fosse apenas de Bolsonaro essa vontade, a vontade de termos eleições limpas, transparentes, sem levar em conta que é, antes de tudo, a vontade popular que impera.
E isso foi muito bem demonstrado no dia 1º de agosto, quando manifestações gigantescas por todo o Brasil pediam, sim, uma eleição limpa e transparente. Bem, agora as coisas ficaram claras. Depois da denúncia de Bolsonaro, está tudo desnudado. Existem aqueles que não estão preocupados com a lisura nas eleições, mas simplesmente com o fato de derrubar o presidente, através de urnas que podem, sim, ser manipuladas por pessoas estranhas, por hackers, porque isso já aconteceu no passado. E do outro lado, aqueles que querem garantir o mínimo de possibilidade de que a democracia sobreviva no país. Está muito claro. 2 lados estão em guerra. E nesta guerra, a linha de frente é composta pelos poderes republicanos, pelo menos 2. O executivo e o judiciário. E já que é uma guerra, podemos sim imaginar que um dos lados sairá vencedor, consequentemente o outro perdedor. Então a questão é saber quem tem mais bala na agulha agora. E bala na agulha, nesse momento, significa algo muito simples. Quem tem os militares ao seu lado? Ora, é de supor que as forças militares estejam a serviço da lisura, da honestidade, da transparência, da democracia, mas, sobretudo, dos interesses do povo brasileiro. As Forças Armadas precisam responder agora, durante esta guerra, de que lado estão. E parece estar muito claro. Estão sim do lado do povo brasileiro, o que nos dá finalmente uma perspectiva de que logo ali na frente, todo esse esquema armado para destruir a democracia no país será completamente derrotado e teremos, quem sabe, mais alguns aninhos de liberdade. Coisa que está muito difícil hoje. É um artigo muito raro no mercado brasileiro atualmente. Até depois.